Jornal da Amazônia já está de volta e a gente vai falar sobre o aumento da tarifa de ônibus, que agora está R$ 3,80, que vai começar a vigorar agora a partir de sábado. E para esclarecer sobre esse assunto, está aqui o advogado Alberto da Almeida. Inclusive, primeiramente, boa noite, e a gente vai lançar algumas perguntas que mandaram para a gente, Alberto, durante essa manhã. E a gente já vai lançar aqui a primeira pergunta. Cabe a quem definir o preço da tarifa de ônibus? Pois é, primeiro, boa noite você está nos assistindo, que é um tema que atinge a todos, né? Então a pessoa usa o transporte coletivo, ou ela, ou o pai, ou a mãe, ou um filho, ou um sobrinho, ou um funcionário que é ainda grave, porque, imagina, 30 centavos para 100 funcionários, 100 empregados, você vê quanto onera. Então a responsabilidade, primeiro, do transporte coletivo, esse transporte público que nós conhecemos, é do município. Então, o que acontece? Nós tínhamos a água, agora a energia elétrica, que é a questão de se privatiza ou não. Então, é mais ou menos o mesmo conceito. Então, nós temos um transporte público que deve ser fornecido pelo município. Eu vi a matéria agora há pouco, qual que as aulas vão atrasar, porque as crianças ainda não têm transporte escolar. Então, esse transporte deve ser todo ele cuidado, administrado, gerido, deve ter concurso público para contratação ao município. Como os municípios, não é só Manaus, como os municípios do Brasil acabam não tendo essa estrutura, você imagina um servidor público dirigindo um ônibus. É errado? Não, não é errado. Só que o controle seria um pouco mais difícil. Hoje, não trabalhou corretamente, demite. Então, por isso, os municípios eles acabam passando via concessão. Então, são as concessionárias. Mas o município ele tem as responsabilidades, tanto para acidente, como para o valor da tarifa que é cobrada. Você falou ainda há pouco, eu vi, falando sobre que o Dr. Carlos Alberto, defensor público, a quem já parabenizo pelo trabalho em causas coletivas que ele vem realizando em Manaus. Então, o que acontece é o seguinte, a redução, você tem desconto, porque isso é justamente para circular o preço. Claro que o município não é interessante que uma empresa tenha prejuízo, mas também nós não podemos pagar demais para o luxo de certas empresas. Então, a gente vai para a próxima pergunta. A Justiça Amazonense pode determinar a suspensão do aumento da tarifa de ônibus, caso considere abusiva? Não só a tarifa, como a Justiça é um outro poder, né? Não é o Executivo, no caso é o Prefeito de Manaus, né? Através do Judiciário, que é um poder independente, ele sim pode controlar. Se ele perceber que a vantagem que está tendo a empresa, se a empresa não melhora a frota, se a empresa não deposita o valor do FGTS, como falamos na semana passada, se não faz os recolhimentos, ou se faz, e ela não repassa para a conta do trabalhador, então há a responsabilidade do município. Quem cobra, quem deve cobrar, caso nada seja cumprido, é o Judiciário. O Judiciário é a última procura. Nós sabemos que acaba sendo lento, tanto que é uma tutela de urgências, que a Defensoria está tentando. Então, nós precisamos de resposta rápida, não para amanhã, porque o trabalhador não tem dinheiro, não está aumentando o salário para que ele possa pagar essa tarifa um valor mais alto. Então, ela pode vir a ser suspensa? Pode sim. E eu acredito que até deva ser, porque nós tivemos um aumento há um mês e meio. Há menos de 2 meses nós tivemos um aumento dessa tarifa. Quer dizer, o trabalhador não teve o reajuste e vai pagar mais. Que é, inclusive, a nossa próxima pergunta. Em janeiro houve um aumento de R$ 3,00. Esses reajustes repentinos estão dentro da lei? Pois é, não há uma regulamentação específica de quando pode aumentar. Até porque nós temos esses acordos coletivos que acontecem entre as empresas e os trabalhadores do transporte público. Mas não é só isso. Nós temos também o aumento da tarifa, o aumento do combustível. Então, tudo isso onera. As taxas que são cobradas às empresas, todos esses encargos, aumentou um pouco, aumenta também, quer dizer, diminui o lucro e se houver prejuízo, a empresa vai repassar para nós, consumidores. Agora, a nossa preocupação é quando esse trabalhador tem 4, 5 filhos estudando. Olha quanto aumenta. Fica bem pesado. Então, o aumento no final do mês não é apenas a tarifa de ida, tarifa de volta, multiplicado por 5 ou 6 vezes a quantidade de semana, que multiplica por 4 ou 5 semanas dependendo do mês. Então, o valor, o trabalhador sente. A nossa próxima pergunta, então. Existe um prazo para haver a troca da frota ou a reforma desses coletivos? A gente sabe que, no primeiro momento, quando foi reajustada a tarifa para R$ 3,00, o prefeito disse que haveria a troca desses ônibus, que eles seriam reformados, mas até o momento a população não viu, inclusive agora vai para R$ 3,80 a partir de sábado, caso a Justiça não determine a suspensão. Existe um prazo, então? Pois é, isso aí foi uma negociação, né? A imprensa noticiou amplamente em janeiro, que havia até o vice-prefeito falou, não só o prefeito, mas o vice-prefeito também falou, que haveria um acordo que, olha, você pode reajustar, mas vinculado à melhoria, à atualização, né, da frota, o que não está acontecendo. Tanto que as empresas, segundo a imprensa noticiou, não teria condições de mudar a frota toda. Claro, são mais de 1.000 ônibus, então ela não teria como, isso é fato, mas que isso viria acontecendo gradativamente.
esse retorno não está chegando, pelo menos não sendo comunicado à população. Talvez não esteja acontecendo. E mesmo que esteja, isso não quer dizer que o fato de estar cumprindo aquele acordo possa também gerar mais para já estar aumentando menos de 2 meses depois. Então, tem que aumentar? Para isso, tem sim que dar publicidade às planilhas. Por que está aumentando? Qual é a justificativa para que seja majorada essa tarifa? Então, aí sim cabe ao poder público participar diretamente e não só participar da gerência, mas também da comunicação à população de Manaus. Até porque se não houver essa troca, esses ônibus acabam gerando mais gastos e assim por diante, e acaba aumentando ainda mais a tarifa. Claro, o ônibus, a possibilidade de acidentes aumenta, né? Não só acidentes de carro ou 2 ou 3 veículos colidirem, ainda mais agora nesse período de chuva, porque nós vimos ônibus às vezes rodando, coletivo de modo geral, rodando com a lanterna queimada, pneu careca mesmo, né? Pneu muito gasto. Então tudo isso pode ocasionar danos maiores, até vítimas, pessoas que estão não apenas em carros, mas que estão dentro do ônibus podem cair e se machucar. Agora a gente vai para a última pergunta, como funciona a lei do troco? E caso não tenha troco, como o usuário deve proceder então? Essa é uma pergunta que foi mandada muitas vezes para a gente. Essa lei do troco é interessante porque ela já estava na LOMAN, né? Que a lei é como se fosse uma constituição do município, né? Então, o que seria a constituição do município é a LOMAN, a lei orgânica do município. Então, nela já trata. Ela já diz, olha, se o cidadão que está utilizando o transporte público não tiver, quer dizer, tiver dinheiro para pagar, mas o cobrador não tiver dinheiro para devolver, ou seja, o famoso troco, esse valor não pode ser excedente 5 vezes o valor da tarifa. Para facilitar o cálculo, digamos, vamos ficar dos R$3. Então, R$3 a passagem. Eu multiplico 3 vezes 5 dá 15. Então, se eu tiver R$14 entregado para o cobrador, ele é obrigado a me dar o troco. Se ele não der, eu posso ficar atrás da... Olha, eu não vou rodar a catraca. Eu espero atrás da catraca até ele ter troco. Se eu cheguei no destino, apareceu o troco, ele passa, eu rodo e passo a catraca. Se ele não tem o troco, eu posso descer por onde entrei, sem rodar a catraca e mais. Isso é importante. A população soube, foi muito divulgado no passado, mas o que havia reclamações era de que às vezes para descer tinha brincadeira de cobrador, brincadeira de motorista, brincadeira da população. Pessoal, isso é importante. É um direito que o cidadão tem, direito estabelecido na própria LOMAN. Então, se não há condições de dar o troco e o valor não excedeu os 5 vezes o valor da passagem, ele deve sim descer. E se tirarem brincadeira com ele, se fecharem a porta ou se exigirem que ele saia antes do ponto que é o destino final dele, que é o do interesse, ele pode sim e deve filmar, bater foto, pegar nome e número de testemunhas para que possa motivar. E sim, ele pode processar tanto a empresa. E olha só, ainda cabe para a empresa e subsidiariamente convidar também um processo do próprio município de Manaus. Então, não é apenas no polo passivo figurará a empresa, podendo também figurar o próprio município de Manaus. Agora, só para reforçar, Alberto, quanto que é 5 vezes a mais? Até 5 vezes a mais. Se eu tiver, claro, a passagem custa R$3, eu apareço com nota de R$50, aí a empresa não está obrigada por lei. Agora, se eu tenho R$10 e eu não tenho os 7 para me dar de troco, enquanto não tiver os R$7, eu tenho R$6, falta um. Não, falta um, eu tenho direito a não pagar essa passagem. Faltam 10 centavos de troco. Digamos que a passagem vai agora para R$3,40. Então eu dei R$3,50. Ele não tem 10 centavos, eu não preciso pagar. Eu não preciso pagar. Muito obrigado, então, pelas informações. A gente espera aí que a Justiça do Amazonas consiga, então, derrubar esses R$3,80 que está previsto, então, para amanhã uma reunião. Muito obrigado. Eu agradeço. Até a próxima semana. Deus abençoe a todos. E no próximo bloco, no Brasil, quase 40% da população adulta estão envolvidas na criação de negócios. Daqui a pouco, não saia daí.